CBN Vida Profissional, com Andréia Salsa. Andréia Salsa, bom dia. Bom dia, Patrícia Valim. Bom dia aos nossos ouvintes. O primeiro comentário do CBN Vida Profissional de 2026. E bom dia para os nossos colegas aqui do estúdio. Primeiro sábado ela fez questão de vir aqui no estúdio, gente. Que fofa. Mas olha só, Andréia. Início do ano, tem muita gente também falando sobre mudar de emprego, mudar de postura. Inclusive, na virada do ano, nesse período de virada do ano, a gente fez uma enquete aqui que o pessoal queria de mudança, né? Se era mudar emprego, se era comprar um carro, comprar uma casa. Quase ninguém votou em mudar de emprego. Então, o pessoal tá feliz. Tá feliz. Que bom. Tem que estar. Só que, às vezes, essa mudança de postura pode dar uma dorzinha de cabeça, né? Por exemplo, dizer não no trabalho. Isso é como se você já estivesse impondo certos limites. Mas como você faz isso sem culpa e sem prejuízo profissional? Pois é, um baita de um tema, né? Porque eu que estou no dia a dia aí com vários profissionais de vários níveis hierárquicos, muita gente tem dificuldade de impor limites, né? Uhum. Porque exatamente pela preocupação de desagradar, sobretudo de impor limites para a liderança, que realmente não é simples, né? Uhum. Mas o tema de hoje, ele foi inspirado numa matéria do BBC News Brasil, agora fresquinha, de dezembro de 2025, e o título era assim: as 3 palavras que vão te ajudar a impor limites no trabalho. E aí, no resumo, Patrícia, o que dizia, né? Que ao invés da gente usar eu não posso, a gente deveria passar a usar eu não quero. É claro que é uma perspectiva, mas eu como me considero aí uma especialista, porque uma das disciplinas que eu dou aula é de negociação e administração de conflitos, então me parece que no trabalho para impor limites, falar que eu não quero, me parece um pouco demais. Uhum. E às vezes a gente pode ter o objetivo de impor os nossos limites e sair com uma relação interpessoal comprometida, porque realmente é muito forte. Vocês imaginam, né, falar eu não consigo substituir eu não quero, como que é isso? Então, mas eu entendi a reflexão que a matéria se propõe, que é muito interessante, né? O pessoal deve estar se perguntando assim, você pode, por favor, ficar até mais tarde? Não. Por quê? Porque eu não quero. Né? Fica uma coisa meio assim, como assim? E aí você impõe um limite e gera uma relação interpessoal complicada. Mas eu achei interessante a reflexão, porque o que a matéria explica? Quando você diz eu não consigo, quando a pessoa ela quer que realmente você faça aquilo, ela vai tentar te encontrar outros caminhos. Você não consegue por quê? E aí vai criando alternativas. Quando você vê, você fica com dificuldade de impor limites. Quando você diz eu não quero, é um ponto final. Do ponto de vista de reflexão é interessante, mas há outros caminhos, no meu entendimento, para que você coloque isso como uma alternativa saudável. Porque uma coisa que a gente precisa ter em mente, Patrícia, é que eu sempre digo assim, não há como fazer omelete sem quebrar ovos. Uhum. Impor limites sobrepõe o desejo de alguém, você vai ir contra o desejo de alguém em relação a um desejo da própria pessoa. Então, quando a gente fala de impor limites, tem um elemento que é fundamental, que é a inteligência emocional. A gente vive falando aqui no nosso quadro sobre inteligência emocional. E um dos elementos fundamentais da inteligência emocional é você sustentar o desconforto do outro para se posicionar. Então, o que significa isso? Para quem tem dificuldade de impor limites, é preciso entender assim, vale a pena eu ficar desconfortável para que o outro fique confortável? Então, esse é um elemento super importante. E não tem jeito, a gente vai ter que dar conta de olhar no olho do outro, por mais que a gente tenha afeto, por mais que a gente tenha respeito, e verificar que o outro teve uma negativa em relação a um direcionamento, né? E normalmente a gente está falando aqui sobre trabalho, porque talvez eu não quero na vida pessoal seja um pouco mais fácil de você administrar, né? Não tô afim, não. Porque tem uma relação de afeto, o ambiente é mais seguro, isso tudo. Agora, no campo profissional, é importante que a gente entenda que a forma como a gente se coloca, né, as famosas soft skills, que são as competências comportamentais, e a forma como eu falo, isso é uma competência, é super importante. Então, no dia de hoje, eu trouxe aqui 3 dicas que são muito
pragmáticas, poderia oferecer esse é um papo que rende, né, Patrícia? Daria para a gente ficar aqui pelo menos uma horinha para a gente falar. Mas eu trouxe aqui dicas mais pragmáticas para a gente, porque hoje algum ouvinte que está, né, aqui ouvindo atentamente falou, caramba, eu estou precisando desse quadro, porque eu percebo que as pessoas estão ultrapassando os limites, né? Uhum. Eu não posso. Cai no eu não consigo também, ou poderia ser uma alternativa? Eu não posso. Eu não posso? Pode, mas o que eu sugiro, já vou dando uma antecipada aqui numa dica, tá? E aí eu vou falar, isso é um tema que eu falo nas minhas aulas de negociação, e a gente vai falar aqui sobre neurolinguística. O que é neurolinguística? São aqueles entendimentos neurológicos, emocionais que a gente tem em relação a algumas palavras. Então, a palavra não, na nossa cultura latina, Patrícia, ouvintes, ela tem um efeito intrínseco negativo. Então, vou dar um exemplo concreto. Isso é treino. Tá falando, ai, André, mas que dificuldade. Treina porque a gente consegue. Eu, há muitos anos, conhecendo isso, eu já treino. Então, por exemplo, quando você fala assim, eu não posso, ou um clássico, eu não concordo. Quando você fala eu não concordo, por mais que você use uma linguagem afetiva, diplomática, educada, ele já tem um efeito de negação para você. Poxa, eu estou dando uma opinião, alguém já falou não concordo. Ao invés da pessoa começar, no geral, tá? Ao invés da pessoa começar a ouvir por que você não concorda, ela vai imediatamente criar outros argumentos para tentar te convencer, porque o que ela quer ouvir é eu concordo. Porque se ela deu uma opinião. Então, o que a gente sugere aí, porque impor limites é negociação, você está negociando, né? Substitua o eu não posso. Fala assim, olha, nesse momento, talvez eu tenha dificuldade de te entregar isso porque eu tenho outras prioridades. A gente vai replanejar qual o efeito se essa demanda que você está me trazendo for possível para amanhã. Ou a parte da tarde, se alguém te pediu de manhã, você se organizou dentro da sua estrutura, que o outro também não tem uma bola de cristal para saber, mas você dá uma alternativa. Então, parece uma bobagem, mas isso do ponto de vista de impor limites com boa relação funciona. Então, eu recomendaria para os nossos ouvintes esse treino de substituir o eu não posso por trazer um elemento para que o outro perceba que naquele momento você não pode, né? Eu não me organizei para isso porque eu tenho outras tarefas. Qual o efeito objetivo da gente jogar isso para amanhã? Isso é impor limites, mas você está dando para o outro a percepção de que não é só sobre o desejo dele, porque imagina a complexidade, Patrícia, você está lidando às vezes com um perfil, vamos colocar aqui de forma prática, né? Vamos supor que eu seja uma pessoa extremamente organizada e planejada. Eu vou às vezes me relacionar no trabalho com quem não tem essa competência muito apurada, então tudo para essa pessoa é urgente, então ela quer uma coisa de hoje para amanhã, ou de hoje para hoje mesmo. Só que você não pode assumir uma consequência fruto de um comportamento que é distinto do seu. Então, você, na hora que impõe esses limites, você diz para o outro assim, opa, com a Andréia, eu vou precisar me organizar um pouco mais, porque ela precisa de planejamento, faz parte do perfil dela. Então, respondendo objetivamente, o não posso, tenta substituir por criar uma atmosfera de explicação para que o outro perceba que você não vai seguir, que na realidade é um grande eu não quero. Né? Pois é, porque aí você fala assim, por que você não quer? Ah, eu não quero. Nossa, não quer, por que você não quer? Ah, porque eu tenho que fazer assim, assado, cozido, frito, tal coisa. Então, meio que você inverte, tira eu não quero e fala em tal. Para o que você está me pedindo, eu tenho ainda aqui na minha lista tal e tal prioridades que você também, que a gente já tinha conversado. Eu preciso encaixar o que você está me pedindo agora lá na frente. Ou seja, já traz a justificativa logo de uma forma clara, profissional para a pessoa entender que não é que você não queira, não é que você não pode ou que você não consiga, é porque já existe ali uma lista de tarefas que estão sendo executadas, né? E aí é mais uma, de repente, para se encaixar no meio de outras prioridades que já foram pedidas. Exatamente isso. E normalmente isso tem ótimo resultado. É claro que tem o não, eu sempre digo isso nas minhas aulas, né? O não, ele pode ser usado intencionalmente. Então, quando você quer ter um posicionamento contundente, eu indico que você fale, eu não posso.
eu não quero ou eu não concordo. Porque aí é algo que já ultrapassou um limite muito fora do que está de combinado. Agora, o que é importante como linha principal, Patrícia, até para a gente estabelecer, porque quando a gente fala de impor limites, a gente sempre pensa no outro, é natural a gente fazer isso, né? Mas pode ser que nós sejamos as pessoas que estamos sem limite para pedir para o outro. Às vezes a gente tem um pouco de dificuldade de fazer autocrítica, de se enxergar da pessoa, em outras palavras, sem noção, porque aquela pessoa que pede coisa o tempo todo, sem considerar o outro, às vezes não tem uma noção. Então, o primeiro passo que eu sempre recomendo é assim, isso está no combinado? Você está querendo impor limites ou mudar o combinado? Porque, às vezes, o que a pessoa vai te solicitar está no combinado desde o início. Então, vamos dar um exemplo concreto. Você está num novo trabalho, aí falando aqui de dimensão profissional, em que dentro do contrato de trabalho, ou na conversa inicial, alguém falou para você assim, ó, aqui no nosso trabalho, pode ser que algumas vezes você tenha que trabalhar os sábados. Tá? Okay. Você concordou, estava no processo seletivo, assinou o contrato, começou. E essa empresa que combinou lá do início, que você às vezes tinha que trabalhar os sábados, começou a te convocar nos sábados. E aí você fala assim, não, aí eu não consigo. Isso não é impor limites, é mudar o combinado. Agora, o que é impor limites? Essa empresa não combinou com você que você teria que trabalhar os sábados. Uma coisa ou outra, Patrícia, no mundo dos adultos, no mundo da profissão, a gente sabe que alguma flexibilidade a gente precisa ter. Agora, a empresa ficou muito confortável de sempre contar com você aos sábados. Isso é impor limites. Aí até na hora do contrato, você vai trabalhar sábado. Quantos? Exatamente. Então, uma dica, porque o impor limites, ele não começa no não, ele começa no alinhamento de expectativas. Isso que você falou é fundamental. Então, assim, qual é o combinado? Porque na hora que você pergunta assim, ok, os sábados, mas é quanto? Você já percebe, a outra parte já percebe que você é uma pessoa que está impondo limite, que tem elementos para se impor limite. Então, é muito importante que esse alinhamento de expectativas seja colocado na mesa, porque o que você... E também não tem nada de errado você querer recombinar, mas isso não é impor limites. Tem coisas que é recombinar o combinado. Agora, impor limites é alguém ultrapassando todas as regras do que foram acordadas, e você vai sempre se submetendo. Por quê? Porque tem muita dificuldade de dizer não, tem muita dificuldade de ser olhado de uma forma desconfortável, e aí eu volto para o elemento central, inteligência emocional, que é suportar o desconforto do outro na hora que você impõe limite, né? Essa já seria a segunda dica? A gente já está entrando na segunda dica. Já está entrando na segunda dica, tá? E vamos aqui... Tem inclusive participação de ouvinte conosco aqui. Que maravilha. Imagina, esse tema é muito quente. Giovanni dizendo, eu estava justamente discutindo isso com um amigo ontem, os limites para não se complicar no próprio trabalho também. Que limites você tem que ter para não ter nenhum tipo de complicação? Porque às vezes você aceita fazer uma coisa e não percebe que lá na frente pode... Exatamente. Dá problema. E o Franco está aqui, olha, nós somos liderados por seres humanos e pode haver perseguição, o que acaba acontecendo dentro de empresas também, se você sempre eu vou até juntar a pergunta do Franco com uma que eu queria te fazer. Normalmente você pensa que o gestor, ele tem uma maturidade, uma inteligência emocional maior que a do funcionário. Então, quando o funcionário diz um não, ele fala, não, peraí, deixa eu ver o que está acontecendo. A gente imagina, né, que o gestor tenha esse pensamento. Mas e quando é ao contrário, né? Nesse caso, quando o funcionário acaba tendo uma maturidade, uma inteligência emocional maior do que o seu chefe, pode gerar isso que o Franco está falando? Uma questão de perseguição? Sem dúvida, sem dúvida. É muito difícil, né, Patrícia, porque a gente sabe, né, que está aí na experiência de mercado, que algumas pessoas ocupam posição de liderança sem ter esse preparo, né? É muito, muito, infelizmente, comum. Inclusive, um dos questionamentos que eu coloquei aqui, que seria para a gente dar uma encerrada no quadro, mas a gente antecipa porque o ouvinte colocou muito bem, e você, liderança, está preparado para ter alguém do seu time que te impõe limites? Que é exatamente isso que você falou. Na hora em que eu estou liderando e algum
colaborador, de forma madura, profissional, impõe esse limite, como que você suporta isso? Porque você pode ter sido, e provavelmente foi, aquela pessoa do time que sempre dizia sim para tudo e aquilo invadia a tua vida privada, a tua vida... Porque tem consequências, né, quando a gente não impõe limite. Mas para voltar aqui, para fechar com a terceira dica, a primeira foi tentar substituir o não. A segunda é alinhamento de expectativas, deixar tudo claro, o que é o combinado. E o terceiro, que é você já pode estar enrolado. Porque alguém pode estar nos ouvindo falando, nossa senhora, esse comentário é para mim, eu já estou completamente entendendo que as pessoas, eu estou sem limites e as pessoas estão abusando. Então, é hora da gente começar aos poucos. É claro que dependendo, e aí o nosso ouvinte está trazendo aqui perseguição, às vezes a forma de resolver é pedindo demissão. Não tem jeito, você não vai conseguir dar a virada. Mas para dar a virada, como última dica aqui, começa com coisas simples, prazos, horários. Se você é uma pessoa que está absolutamente à disposição, por exemplo, no WhatsApp, e aí o teu gestor manda uma pergunta, você imediatamente quer responder. Vai ter que sustentar responder no horário do expediente para que ele entenda que aquele não é o horário ideal. Então, vai ter que começar devagarzinho e de forma consistente, ao ponto de que o gestor perceba que as regras mudaram, que o teu comportamento mudou. Então, seriam essas 3 dicas aí que eu queria dar para os nossos ouvintes. E treino. Treino, porque impor limites é treinar também. Pois é, gente. Impor limites não significa falta de comprometimento com a sua função, com o seu trabalho, com a empresa. Não, de jeito nenhum, de jeito nenhum. E o que você tolera, você ensina. Essa é uma frase que eu queria fechar aqui para os nossos ouvintes refletirem, tá? O que você tolera, você ensina. Perfeito. Gente, Andréa Salsa, com toda a sua sabedoria e experiência no mercado, passando para a gente dicas importantes. É claro que se você quiser participar, se você quiser mandar pergunta para ela também, fique à vontade. Nosso telefone está aberto, 992-994297. Andréa, muito obrigada mais uma vez. Eu que agradeço. Até sábado que vem. E um 2026 com limites, né? Com bem-estar, com qualidade de vida, porque a falta de limite, no máximo, pode levar, inclusive, a gente a burnout e adoecimento, né? Pois é, pode levar a consequências graves, né? Isso. Obrigada, viu, querida? Até sábado que vem. Até.